Oi, gente. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês, certo? Pra disponibilizar, porque eu acho que fica melhor pra vocês e melhor pra mim. Até porque vocês podem ficar vendo várias vezes, quantas quiserem, né? Pra poder revisar, eu acho que é melhor. E aí eu vou começar com lesões granulomatosas infecciosas. Eu vou deixar assim, porque se eu botar em tela completa, o slide buga e ele não grava. Não sei por quê. Então vamos lá. A primeira delas é tuberculose. Gente, a tuberculose é uma doença infecciosa crônica que é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. A patogênese dela acontece por via hematogênica ou ruptura dos granulomas, certo? Esses fatores que contribuem para acometimento oral, trauma, fumo e uma higiene inadequada, porque vai propagar a quantidade de granulomas, de esporos, né? Aí a gente tem tanto a primária quanto a secundária. A primária, ela vai ser a partir de um acometimento inicial, que vai envolver somente a cavidade oral, sem o envolvimento pulmonar, que ela é muito rara de acontecer, mas acontece. Em caso suspeito, solicitar uma PA de tórax. Já a secundária, que é a mais comum, é o envolvimento pulmonar e posteriormente o envolvimento da cavidade oral, que é o mais normal, né, de acontecer. Dentre as manifestações orais, elas apresentam-se comumente como úlceras, mas também podem aparecer como nódulos ou lesões granulomatosas. Pode apresentar o endurecimento submucoso, aqui como tem mostrando na figura, ó, a gente vai ver uma coisa mais endurecida. Possibilidade de serem intraósseas, que aí a gente vai solicitar também a radiografia, e pode estar localizada em toda a boca, porém o mais comum é a região de língua. Mas a gente também não pode se basear nisso. Eu coloquei só para vocês terem certeza, mas pode acometer qualquer lugar da cavidade oral. Manifestações pulmonares. A gente tem a tosse produtiva por mais de 3 semanas, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna, dor torácica, dispneia e astenia. E fatores de risco: pacientes com HIV em fase de AIDS, diabetes, câncer e etilismo, ou seja, pacientes que já são imunossuprimidos, né, que têm uma facilidade para ficarem mais acometidos. E o importante é que a gente procurar a presença de calcificação em região de linfonodos, ou seja, que a palpação vai ser muito importante, porque a gente tem que procurar essa área dura, essa calcificação nos linfonodos, que é o principal indício da tuberculose, certo? Dentre os exames complementares que a gente pode citar, baciloscopia direta do escarro, prova tuberculínica e cultura do bacilo de Koch. O tratamento, a gente vai ter a vacinação, que é muito importante, a vacina é BCG, que deve ser realizada o mais precoce possível, não protege 100%, e combate apenas a forma mais grave da doença, ela não evita de a pessoa pegar, ela simplesmente ajuda a combater. Por quê? Porque antes existia um grande número de óbitos por tuberculose, agora já não mais existe tantos, porque ela vai combater a forma mais grave para que a pessoa consiga concluir o tratamento. Esse tratamento ele é distribuído pelo SUS, sendo realizado em esquema quádruplo, que é isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, durante 6 meses, com um grande acompanhamento durante todo esse tempo, né? E é necessário um exame de escarro a cada mês. Após o terceiro mês, já é para aparecer na verdade, a partir do segundo mês. A presença de micro-organismos nos testes de escarro após o terceiro mês significa uma resistência à medicação ou que a paciente não aderiu corretamente ao tratamento e já se espera a eliminação desses esporos, ao final do segundo mês. E o resultado negativo, ele vai significar que o paciente apenas não está transmitindo a doença e não que ele está realmente curado completamente. Então é um acompanhamento muito longo que o paciente tem que ter. Segundo, paracoccidiodomicose. Ela é uma infecção fúngica profunda, que é ocasionada pela inalação do micro-organismo Paracoccidioides brasiliensis, que vive em solos úmidos. Tem forte predileção pelo sexo masculino. Geralmente, os pacientes são de meia idade no momento do diagnóstico e a maioria com atividade na agricultura. Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa que trabalha com isso, que trabalha em solos úmidos, contrair esse tipo de fungo, certo? Sobre a disseminação dela, pode se propagar por via hematogênica ou linfática e disseminar através dos tecidos, incluindo os linfonodos, pele, adrenais, dentre outros, né? O envolvimento adrenal
tem que saber que ele vai resultar em hipoadrenocorticismo, que é a doença de Addison, que a pessoa pode contrair. Sobre o diagnóstico dessa doença, ela é feita através da biópsia. Se observa estruturas circulares semelhantes a orelhas de Mickey, como tem aqui nessa figura, certo? Essas orelhinhas de Mickey. E o diagnóstico diferencial é que, assim como a tuberculose, também vai acometer o pulmão, então a pessoa pode se confundir. Manifestações orais aparecem como úlceras, similares a amoras, que afetam a maioria das vezes a mucosa alveolar, gengiva e palato. Os lábios, línguas, orofaringe e mucosa jugal também podem estar envolvidos, e é comum o envolvimento em mais de um sítio. Vocês podem ver aqui a partir dessas imagens, gente, que umas bolinhas vermelhas, sabe, que é o aspecto de amoras, que vai se disseminar por toda a cavidade oral. Palato, língua, submucosa, dentre outros. Então, vai ser uma coisa mais nítida para um diagnóstico diferencial, certo? Tratamento, ela é realizado por meio de antifúngicos sistêmicos por no mínimo de 6 meses. Dentre isso, o acompanhamento do médico, né? Medicações orais, elas podem ser utilizadas para casos leves e moderados, que é o clotrimazol e itraconazol, e os casos severos são tratados através da medicação endovenosa, que é através do uso de anfotericina B. Terceiro, histoplasmose. É uma infecção fúngica também sistêmica ocasionada pelo Histoplasma capsulatum e é considerada infecção oportunista, ou seja, ela vai ocorrer em pacientes debilitados. Acomete indivíduos que têm contato com excremento de pássaros e morcegos ou próximo a esses locais, que é rios, lagos, solos úmidos, né? Que é mais comum. E a contaminação vai ter através da inalação desses esporos aéreos. O diagnóstico é realizado através do histopatológico, como sorologia, onde a gente vai encontrar o antihistoplasma capsulatum, ou por meio da cultura de fungos em fluidos orgânicos, onde eles vão se manifestar. E o histopatológico ele vai apresentar uma grande área de inflamação crônica. Características clínicas, geralmente ela é assintomática. A expressão da doença depende da quantidade de esporos inalados, da cepa do capsulatum, do histoplasma capsulatum, e do estado imune do hospedeiro, se ele vai estar melhor, se ele vai estar menos, pior, né? Depende. Quando presentes, eles são semelhantes a uma gripe, por 1 a 2 semanas, por isso é difícil o diagnóstico imediato, a pessoa não percebe logo. E ele volta a ficar bem, depois de 2 a 3 semanas ocorre uma resposta imune e a paciente fica estável por um tempo. Então, quando ele fica mal, ela se manifesta de novo e assim vai até o diagnóstico preciso. A gente tem 3 tipos de histoplasmose. A aguda, ela é a segunda mais comum, certo? Eu coloquei aqui mais comum, mas a mais comum dentre as 3 é a histoplasmose disseminada, certo? Pronto, a mais comum mesmo é a disseminada, para vocês terem, só para deixar claro aqui. A aguda, ela acontece através da inalação de uma alta quantidade de esporos. Ela é rápida, ela acontece logo porque a pessoa inalou uma alta quantidade. E os sintomas sistêmicos vão ser iguais a uma gripe, como eu já tinha dito antes. Na crônica, ela é menos comum de todas. Todas vão ser mais comuns em idosos imunossuprimidos, certo? E os sintomas sistêmicos também vai ser a mesma coisa, febre, hemoptise, tosse, perda de peso, dispneia, só que vai ser mais frequente, né? É uma coisa crônica de muito tempo. E aí a disseminada, ela acomete a cavidade oral, que é a que nos interessa a nós dentistas, né? A principal. E o tipo mais comum dentre as 3. Ela possui uma disseminação progressiva da infecção para sítios extrapulmonares e geralmente ocorre em doses imunossuprimidos, tanto como as outras. Aqui são algumas características, ó, nas imagens. Opa! Tudo bem. Tratamento. É realizado através da anfotericina B, quando ela é disseminada, ou itraconazol por 3 meses. Medicações via oral, como fluconazol e cetoconazol, apresentam eficácia, porém é menor e podem não ser muito efetivas. Isso vai depender do médico, mas eu achei interessante trazer para vocês saberem. E 80 a 90% dos pacientes que apresentam histoplasmose que não fazem tratamento entram em óbito, porque antigamente isso existia muito e agora que tem tratamento acontece menos. Então é importante a gente seguir o tratamento correto durante muito tempo com acompanhamento do médico. Ai, meu notebook está descarregando. Calma.
Pronto. A última que eu trouxe para vocês é a sífilis. Ela é uma infecção bacteriana causada pelo treponema pálido e os tipos de transmissão dela vai ser sexualmente transmissível, vertical de mãe para filho ou de via hematológica. Em cavidade oral, ela é conhecida como a grande imitadora. Por quê? Porque a partir das principais características clínicas dela, ela vai se parecer com outras coisas, como por exemplo, elas podem ser eritematosas, esbranquiçadas, placas, nódulos, úlceras, pápulas, pode ser indolor. Várias placas adjacentes podem se fusionar e formar um padrão. Então, a gente não vai ter como saber. O que a gente vai procurar mais é esse caminho de caracol, certo? Que vai ser o diagnóstico diferencial para a gente. A bactéria ela não é cultivável, esse diagnóstico ele vai ser feito com base nos achados clínicos e testes sorológicos. O histopatológico ele apresenta características inespecíficas e clinicamente o que fecha o diagnóstico é o que eu falei para vocês, que é os caminhos de caracol. A gente vai fazer 2 tipos de testes, que é o treponêmico e o não treponêmico. O VDRL é o não treponêmico e ele é um exame inespecífico. Ele é quantitativo e vai avaliar a quantidade de micro-organismo que eu vou ter. E ele é importante no monitoramento do tratamento, porque eu vou ter noção se ele está aumentando, se ele está diminuindo, como é que está durante todo o acompanhamento. E o teste treponêmico, que é o FTA-BS, ele é definitivo, ele é qualitativo, ele vai identificar a bactéria, ele vai fechar o diagnóstico. Ele pode ser positivo mesmo após o tratamento, que é para sempre, que é o IgG reagente. Ele vai demonstrar que a pessoa já teve sífilis. E o IgM significa que está ativo no momento. Aí a gente tem a primária e a secundária. A primária ela é caracterizada pela presença do cancro duro no local de inoculação, que é o primeiro contato da bactéria com a mucosa, e aí vai formar essa úlcera grande que vai cicatrizar após 1 a 2 semanas. Na secundária, ela é a reativação da doença, ou seja, depois que ela some, ela volta, que já é a secundária, e aí a gente vai ter manchas, placas, pápulas. Esse tempo de evolução ele pode variar de meses a anos e a presença de sintomas sistêmicos. Agora a gente já vai ter uma sintomatologia maior, como linfadenopatia indolor, dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso, febre e dor. Erupção cutânea, mácula papular difusa, indolor por todo o corpo. A gente também tem a terciária, que se desenvolve em cerca de 30% dos casos, onde a gente vai ter a presença de alterações no sistema nervoso central. E na cavidade oral tem o surgimento de uma goma siftílica, ou também chamada de área diglosite. Ela é uma perda de um tecido ósseo. Aqui tem uma imagem de um palato, onde a gente já tem essa área diglosite. E a congênita? A congênita é quando é passada de forma vertical de mãe para filho. E a gente vai ter a presença da tríade de Huntington, que é chamada, que são diagnósticos patognomônicos. Que a gente vai ter o dente de Huntington, que é semelhante a uma chave de fenda. Ou também pata de cavalo, né? Muita gente fala. Ceratite ocular intersticial e uma surdez associada ao comprometimento do 8º par dos nervos cranianos. E a infecção afeta a formação dos incisivos e dos molares, como mostrado aqui na figura, e pode causar aborto ou nascer natimorto. O tratamento ele é baseado em qual sífilis eu vou ter. Na primária e na secundária a gente vai ter a penicilina G benzatina, que é uma injeção em cada nádega por 3 semanas. A terciária, o tratamento é o mais severo, que é a penicilina G benzatina associada a outras medicações. E pacientes alérgicos à penicilina, a doxiciclina é a segunda linha de tratamento. E é isso, gente. Acabamos com lesões granulomatosas.